E aí, turma, tudo bem? Bom, Beleza? beleza, Joia? tranquilo. Então tá bom. O Fernando estava com dúvida o que é melhor no controle financeiro, né? Se é para preparar a empresa para vender, você faz o controle para preparar a empresa para vender ou você faz o controle para a gestão do dia a dia da empresa? Tá. Você disse pro dia a dia. Para a gestão em si, para os sócios tomarem decisões, Tá, para a gestão, não exclusivamente para a venda. entendi. Assim, vou colocar a minha opinião, tá? Eu acho que se você tem uma empresa que você está apurando os números da melhor forma possível, aí imagino que você fala de controle e você está falando mais de passado do que de futuro, certo? Certo. Tá. Então, vamos dizer que você tem uma empresa e você precisa ter a gestão dela. Você precisa tentar entender o que vai acontecer no futuro e para isso você tem que ter os controles do passado. Correto. Meio Mais ou que menos, nessa porque linha. na gestão você tem um controle um pouquinho para frente do futuro, você não consegue enxergar Tá. muito mais do que isso. Tá, então você está falando mais ou menos assim, ó, você tem o passado, é isso? Você tem o passado, aí você tem um futuro, que é um futuro, Como que, sei lá, um presente e futuro, ele não é muito O horizonte é pequeno, né? pequeno e você está chamando que é um futuro previsível. previsível. O que você está dizendo é que esse cara, previsível, que esse cara ele vai só até um ponto e dali para frente tem um futuro mais imprevisível, que é o futuro vai futuro. Né? Legal, daí você está falando, legal, você olha para o passado, aí você tem um futuro ali que você mais ou menos tem uma ideia, e aí estou pensando que você está perguntando a partir da tua experiência como gestor, né? Então você tinha lá, você sabia mais ou menos o que você tem para pagar, você sabe mais ou menos o que você tem para receber, mas você não tem uma visão muito longa disso, um horizonte razoavelmente curto. Sim. Tá, beleza. Aí respondendo a pergunta, assim, quando você tem o controle para a venda, eu imagino o seguinte, imagina um cara que está se preparando para casar, uma menina que está se preparando para casar, né? Você está preparando a noiva ou o noivo. Aí eu te pergunto, é melhor essa pessoa ser fitness para o dia a dia dela ou é melhor ela ser fitness para casar? Qual que é o melhor? O dia a dia dela. Tudo bem, para o dia a dia dela, mas se ela for fitness para o dia a dia dela, ela já não está sendo fitness para o casamento? Sim. Porque assim, se a pessoa ela tem uma preocupação com a saúde, ela come bem, ela exercita, ela, sei lá, medita, né? Então essa pessoa ela está cuidando da saúde física e mental dela. Aí a pergunta, né? Ela fica mais preparada para casar? Né? Então a impressão que eu tenho é que sim, né? Você está se preparando ao mesmo tempo para o seu dia a dia e está se tornando um alvo interessante no caso de uma empresa para ser adquirida e no caso de uma pessoa para ter um relacionamento ou para ser alguém que seja que esteja numa condição interessante para atrair outra pessoa, etc. Mas assim, eu acho que a percepção muitas vezes do empresário brasileiro é que ele não fica tão organizado quanto ele poderia ficar até o momento que ele recebe uma oferta. Aí eu te pergunto, já viu isso? Já. E aí vira uma correria, né? Vira uma correria, porque o cara ele não está organizado para o dia a dia dele, ele quer se organizar para vender, né? Mas é a tal história, ovo ou a galinha, né? Você vai se organizar para vender, mas você não se organiza para tocar o seu dia a dia. Não é uma inconsistência, Sim. né? Aí, como você me falou, me gerou uma outra dúvida. Sim. Hoje, o corpo que faz a gestão da empresa, ele é preparado para fazer, ele tem um conhecimento para fazer essa questão do controle futuro ou o dia a dia dele puxa tanto ele para o momento presente que ele não consegue Sim, desenvolver isso? primeira coisa eu diria que normalmente quando a gente fala de controle, hoje em dia a gente está falando de passado, né?
Aqui quando a gente fala de futuro, a gente está chamando, sabe, planejamento. Planejamento, né? Então assim, eu acho que as pessoas hoje, elas estão muito mais despreparadas do que preparadas. E eu acho que o que o gestor precisa pensar é falar, legal, será que eu deveria estar, número 1, preparando as pessoas dentro de casa, e número 2, trazendo pessoas mais preparadas, né? E aí a dúvida que fica é, será que as pessoas que eu tenho dentro de casa, se eu preparar elas, será que elas são capazes de absorver esse conhecimento? Será que elas querem? Ou será que elas não querem? Elas querem ficar ali no dia a dia e não querem absorver esse conhecimento e dar um step up para que um dia, sei lá, a empresa possa ser vendida? Ou para que você tenha uma boa governança, né? Porque a governança no Brasil, né? A governança é um conceito um pouco vago no Brasil, né? Porque na minha visão, governança deveria ser tudo aquilo que você faz para que você tenha uma operação impecável, né? No Brasil é assim, governança é tudo aquilo que você faz depois que já teve fraude na empresa, tipo, é surreal, é um absurdo, né? Se você pegar a Petrobras criou uma área de governança depois que foram descobertas uma série de fraudes. Aí você fala, peraí, a governança é para mostrar para os outros que você está preocupado depois que teve a fraude? Ou será que a governança é aquilo que você coloca para que não chegue no limite do absurdo que é a fraude, né? Que você tenha uma visibilidade, uma previsibilidade, isso que você está chamando aqui de futuro previsível, né? A governança, será que ela não serviria para isso, né? E aí a tua pergunta de pessoas, né? Fala, cara, tudo bem, mas para eu ter um futuro previsível, eu tenho que fazer uma pessoinha aqui em verde, né? Eu tenho que ter pessoas qualificadas aqui na empresa para que eu parta do meu controle passado e chegue num futuro previsível. Porque assim, você concorda? Se as pessoas não estão querendo fazer o mínimo, elas vão ficar no passado, né? E a empresa que fica no passado, o que acontece, né? Então é uma mudança da percepção e da visão da gestão do sócio da empresa, porque se ele não quer investir em mão de obra, não quer uma mão de obra qualificada, que é mais cara, ele não quer investir em educação, porque ele não enxerga isso como investimento para ele.